Olá, voltamos à nossa última terça-feira do mês, última terça-feira do ano, né, Genilda? Ai, tá acabando. Tá acabando, e eu tô feliz aqui porque a Genilda tá aqui comigo, né, gente? É muito gostoso estar aqui, Mari, obrigada pelo convite. Muito gostoso, muito bom ela estar aqui comigo, e agradeço também você aí que está nos acompanhando, que tem acompanhado o nosso programa desde o início, né? Nós já temos, esse é o segundo ano do nosso programa. Segundo ano, né? Muitos programas. É a primeira vez que a gente faz uma retrospectiva, né, Genilda? Sim, é a primeira vez. Exatamente. A gente está sendo muito bom. Está sendo muito bom, porque a gente está relembrando aqui os melhores momentos junto com vocês e a gente espera que vocês compartilhem, que vocês assistam o programa novamente, assistam, né? Às vezes a gente esquece, né, do que a gente já viu. Sempre vale a pena ver de novo e sempre vale a pena compartilhar, né, Genilda? Isso, às vezes tem algum assunto que você fala, alguma amiga vai gostar, aí compartilha. Sentiu vontade, lembrou de alguém, compartilha, vai ser bênção. É isso aí, então já vai compartilhando aí o link do programa de hoje. Eu sou a Mariluze. Eu sou a Genilda. E esse é o Conexão Feminina. E hoje nós vamos começar falando de uma mulher muito inspiradora. Uma mulher maravilhosa, né, que eu tive a honra de receber aqui. Nós tivemos a honra de receber, né, porque eu estou aqui, mas vocês estão aí assistindo junto, né, a nossa querida missionária Célia Beltrán. A Célia, ela é diretora, a primeira mulher diretora do CETAP, né, que é o nosso Centro Teológico da Adventista da Promessa. E ela é uma bênção. Que mulher maravilhosa, que mulher inspiradora. Né, e Genilda? um tema muito adequado para ela. De falar sobre a liderança feminina, porque ela já é um exemplo. Ela é um Mari? exemplo de liderança feminina. Conheço Gente, foi difícil pegar um trechinho, porque assim, todo o programa, nós gravamos 2 programas. Foi difícil, porque tudo foi um bate-papo muito gostoso, muito inspirador, então foi difícil tirar um pedacinho para trazer aqui para vocês. Mas a gente trouxe um trechinho, Gê, onde ela fala de mulheres que foram líderes na Bíblia, histórias de mulheres na Bíblia que inspiraram, né, que inspiram outras mulheres aí a estar à frente, a liderar. Vamos assistir esse pedacinho? Vamos recordar. Vamos recordar. A gente tem muitos exemplos, né? E mulheres assim que marcaram a história, né? Que, por exemplo, Débora no tempo dos juízes, né? Ela liderou o povo, né? Ela era juíza sobre Israel, né? E a gente vai encontrar a história de Ruth e Noemi que são mulheres fantásticas, né? Tanto Noemi como Ruth, a maneira como proceder, a sabedoria de Noemi, né, depois que ficou viúva, como que ela age, né, em relação às suas noras e a escolha de Ruth, né, em acompanhá-la, enfim. Mas tem um texto que me chama muita atenção, que é a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, né? É muito interessante que aquela mulher, ela estava à frente daquela sociedade, né? Sim. A forma como Salomão descreve ali a mulher virtuosa, ele diz que ela era uma mulher extremamente ativa, era uma mulher que cuidava da casa, cuidava dos seus, mas ela trabalhava também, ela produzia, ela era uma mulher ativa o tempo todo. Então, quando eu olho Provérbios e vejo a descrição dessa mulher, é diferente da forma como a sociedade lidava com a mulher na realidade, né? Então, a gente vê que os costumes e as tradições, né, daquela sociedade é que deixava a mulher meio que de lado, né? A mulher não tinha direito a estudar, a mulher tinha que ser a dona de casa, né? Então, os meninos é que iam à sinagoga
para aprender a ler e escrever e aprender os textos bíblicos, né? A mulher não. Mas aí, quando a gente chega nos dias de Jesus, a gente vê um grupo de mulheres, inclusive algumas delas com posses, bancando o ministério de Jesus, sustentando o ministério de Jesus. E quando ele retorna ao céu, que inicia a igreja, a gente vai ver essas mulheres ali envolvidas, trabalhando, agindo ali. Por quê? Porque Jesus as valorizou, né? Então, eu acho que aqueles líderes, eles começam a enxergar isso, né? Então, elas, embora não estejam à frente, mas elas estão trabalhando, elas estão agindo, né? De uma forma ou de outra, a gente as vê ali. Inclusive, um detalhe que a gente sempre comenta, né? A primeira pessoa que Jesus apareceu depois de que ele ressuscitou foi para uma mulher, né? Exatamente. E quem levou a notícia para os discípulos foi a mulher. Foi a mulher. Exatamente. Acho que Jesus já estava tentando mostrar ali que a mulher ela tem capacidade, né? Exatamente. De estar à frente, de liderar, enfim, de tomar iniciativa. Né? Uma coisa que precisa ficar muito claro que é o seguinte: o cabeça da igreja é Jesus Cristo, não é o pastor. Verdade. Né? A função pastoral é a mais alta dentro da igreja local, né? Então, ele tem a responsabilidade de cuidar daquele rebanho. Mas o cabeça desta igreja é Jesus Cristo. Então, assim, quando eu desempenho a função pastoral como missionária numa igreja local, não significa que eu estou desonrando um homem ou assumindo uma posição de que eu não seja digna disso. Por quê? Porque o cabeça é Jesus Cristo, né? Eu estou apenas administrando e cuidando do rebanho dele, que o rebanho é dele, né? Não é meu, não é do pastor, né? É dele. A gente recebe, então, essa missão. Né? Essa missão, isso, do cuidado, de conduzir, de ensinar, né? De levar aquele rebanho a Jesus Cristo, né? Eles não seguirão a gente, eles seguirão a Jesus Cristo. Então, quando a gente entende isso, eu acho que o problema está resolvido. É verdade, está resolvido, tem razão. A gente tem muitos exemplos, né? E mulheres assim que marcaram a história, né? Que, por exemplo, Débora, no tempo dos juízes, né? Ela liderou o povo, né? Ela era juíza sobre Israel, né? E a gente vai encontrar a história de Ruth e Noemi, que são mulheres fantásticas, né? Tanto Noemi como Ruth, a maneira como proceder, a sabedoria de Noemi, né? Depois que ficou viúva, como que ela age, né? Em relação às suas noras, e a escolha de Ruth, né, em acompanhá-la, enfim. Mas tem um texto que me chama muita atenção, que é a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, né? É muito interessante que aquela mulher, ela estava à frente daquela sociedade, né? A forma como Salomão descreve ali a mulher virtuosa, ele diz que ela era uma mulher extremamente ativa, era uma mulher que cuidava da casa, cuidava dos seus, mas ela trabalhava também, ela produzia, ela era uma mulher ativa o tempo todo. Então, quando eu olho Provérbios e vejo a descrição dessa mulher, é diferente da forma como a sociedade lidava com a mulher na realidade, né? Então, a gente vê que os costumes e as tradições, né, daquela sociedade que deixava a mulher meio que de lado, né? A mulher não tinha direito a estudar, a mulher tinha que ser a dona de casa, né? Então, os meninos que iam à sinagoga para aprender a ler e escrever e aprender os textos bíblicos, né? A mulher não. Mas aí, quando a gente chega nos dias de Jesus, a gente vê um grupo de mulheres, inclusive algumas delas com posses,
bancando o ministério de Jesus, sustentando o ministério de Jesus. E quando ele retorna ao céu, que inicia a igreja, a gente vai ver essas mulheres ali envolvidas, trabalhando, agindo ali. Por quê? Porque Jesus as valorizou, né? Então, eu acho que aqueles líderes, eles começam a enxergar isso, né? Então, elas, embora não estejam à frente, mas elas estão trabalhando, elas estão agindo, né? De uma forma ou de outra, a gente as vê ali. Inclusive, um detalhe que a gente sempre comenta, né? A primeira pessoa que Jesus apareceu depois de que ele ressuscitou foi para uma mulher, né? Exatamente. E quem levou a notícia para os discípulos foi a mulher. Foi a mulher. Exatamente. Acho que Jesus já estava tentando mostrar ali que a mulher ela tem capacidade, né? Exatamente. De estar à frente, de liderar, enfim, de tomar iniciativa. Né? Uma coisa que precisa ficar muito claro que é o seguinte: o cabeça da igreja é Jesus Cristo, não é o pastor. Verdade. Né? A função pastoral é a mais alta dentro da igreja local, né? Então, ele tem a responsabilidade de cuidar daquele rebanho. Mas o cabeça desta igreja é Jesus Cristo. Então, assim, quando eu desempenho a função pastoral como missionária numa igreja local, não significa que eu estou desonrando um homem ou assumindo uma posição de que eu não seja digna disso. Por quê? Porque o cabeça é Jesus Cristo, né? Eu estou apenas administrando e cuidando do rebanho dele, que o rebanho é dele, né? Não é meu, não é do pastor, né? É dele. A gente recebe, então, essa missão. Né? Essa missão, isso, do cuidado, de conduzir, de ensinar, né? De levar aquele rebanho a Jesus Cristo, né? Eles não seguirão a gente, eles seguirão a Jesus Cristo. Então, quando a gente entende isso, eu acho que o problema está resolvido. É verdade, está resolvido, tem razão. Olha só. Que programa, que programa. Muito Mulheres bom. Inspiradoras, né, realmente. Ela cita várias ali que eu amo. Amo a história de Ruth. Aliás, Ruth teve um posicionamento incrível. Débora. Sim. Gente, e a própria Célia. Ela é maravilhosa. Célia é um exemplo. Ela é um exemplo de mulher, né, usada por Deus, né. Interessante, ela fala, né, de como Jesus incluiu as mulheres, né, no ministério dele. Né? Então, Jesus valoriza também a liderança das mulheres, isso é maravilhoso. E o que eu acho mais lindo em tudo isso, nós já falamos de vários programas, né, Mari? De jovens, da melhor idade, de casais. E estamos vendo a Célia agora abraçando uma liderança, numa fase de vida dela também maravilhosa. Verdade. Isso é inspirador. E um programa assim, enriquecedor, com muito conhecimento. A gente aprende muito com ela. A gente aprende conversando. Imagina então num programa direcionado. Exatamente. Por isso vale a pena assistir. Vale a pena assistir e compartilhar. É isso aí. E nós recebemos outra mulher que é uma bênção aqui, a nossa querida Paula Coatti, né? A Paula, que ela é doutora em psicologia, ela é teóloga, doutora em psicologia. Ela também é terapeuta. Né? Maravilhoso. E assim, ela trouxe assim muita informação bacana pra gente aqui. Né? A gente começou falando, sabe sobre o quê, Genilda? Ciúmes. Ciúme, como diz a doutora Paula, todo mundo tem, agora vamos ver o grau. Vamos ver o grau. E eu perguntei para ela se existe ciúme do bem. Né? E foi esse trechinho que eu cortei, que a gente cortou aqui para passar para vocês hoje, que a gente vai rever aqui. Vai ser bom. Será que existe ciúme do bem? Será que existe? Vamos ver. O ciúme é todo do mal, vamos lá. Vamos lá. Tá, e existe ciúme do bem? Se existe o ciúme do bem, né, que você falou que é um sentimento comum, né, quando que ele se torna um problema? Olha, eu adorei a expressão que você colocou, o ciúme do bem, que muita gente fala isso, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor o que acontece com o ciúme. Ele é uma emoção humana, ou seja, ele é natural que ele apareça, mas conforme a intensidade e a forma de reagir a essa emoção,
que pode fugir ao que nós entendemos de normalidade. Por quê? Porque o ciúme, na verdade, ele aparece por dois motivos principais, né? Ou uma sensação de inferioridade, ou uma sensação de superioridade. O que é isso? A inferioridade é quando a pessoa tem uma autoestima abalada, né? Então, ela fica insegura, com medo, ela se sente não merecedora daquela pessoa, ou ela se sente menos capaz com relação a um suposto concorrente que aparece, né? Então, sinaliza uma autoestima ferida, né? Então, é uma emoção natural que todo mundo pode sentir, né? O medo de uma perda, e isso é natural no ser humano, mas se este medo tem por trás insegurança, inferiorização, aí já começa a ficar um pouquinho complicado. E há o outro extremo também, como eu falei, né? A sensação de superioridade. Então, a pessoa que tem um ego acentuado, né? E então ela vê o outro que está na relação com ela como propriedade dela, né? Ou ela é mimada, competitiva e entende que aquela outra pessoa só pode estar se dedicando a ela, olhando para ela. E aí que pode aparecer o extremo, né, desse egocentrismo, vamos dizer assim, dessa sensação de superioridade, que já começa a ir para o campo do patológico. Então, por exemplo, uma obsessão, né, que é aquele caso extremo de não, essa pessoa me pertence, ou até de imaginar que tem uma relação com aquela pessoa e nem tem, ou não tem naquele grau que o obsessivo imagina, né? Ou no caso de transtornos de personalidade narcisista ou antissocial, dentre outros psicopatologias, que a pessoa tem um senso excessivo, né? Primeiro, absurdo, porque ninguém é posse de ninguém, mas além de ter a sensação de posse, tem uma sensação excessiva. Porque você pode ter alguém mimado, que não está acostumado a não ser o centro das atenções, né? Mas é uma coisa mais leve, é diferente de uma situação patológica. Muito bom, gente. Olha aí, gente, você viu, né? Como a gente confunde as coisas, né? Às vezes. Quem se reconheceu aí na fala, no ciúme, enfim, né? Você precisa assistir o programa todo, que tá muito bom, viu? Tá muito Às bom. vezes a gente pode se identificar. E olha, há como cuidar para que as coisas não cheguem a um extremo que venha prejudicar a relação, né? Por isso que é importante a gente se informar, a gente procurar conhecer mais sobre esses assuntos, né, Genilda? E embora seja um tema assim, aparentemente simples, falar ciúme, olha, eu vou confessar, eu me reconheci muito ciumenta ali, assistindo o programa, assisti 2 vezes, agora com a retrospectiva, e ainda estou aprendendo. Tudo que ela explicou, tudo como ela colocou, o reconhecer assim, o ciúme normal, que dizem que é normal, que todo mundo tem, e o exagero. Exatamente. Então, olha, eu me reconheci até um pouquinho exagerada, Mas é bom que dá pra gente se policiar. Se policiar, aprender e replicar, passar para as amigas aí para compreenderem bem, porque em todo relacionamento precisa ter equilíbrio. Exatamente. Inclusive em relação a ciúme. E ela falou com a gente também sobre comportamentos compulsivos, né? Então, assim, foram 2 programas com um conteúdo muito importante, muito bom. E a gente separou aqui um trechinho onde ela diferencia os comportamentos compulsivos do vício, né? Porque Isso é importante. Muitas vezes a gente confunde. Vamos assistir esse trechinho? Vamos ver. Então, vamos lá. Então, afinal, os comportamentos compulsivos. São rituais que a pessoa desenvolve em estados de angústia e de ansiedade profunda, cuja origem geralmente não está diretamente associada ao ritual que ela manifesta, e são rituais rígidos, né, práticas que ela estabelece para aplacar aquela angústia, aquela ansiedade profunda, e que não necessariamente ela se dá conta e não tem uma relação direta, vamos dizer assim, com o ritual.
Então, por exemplo, um transtorno, um acumulador, né? Uma pessoa que tem o transtorno compulsivo de acumular coisas. Ela, muitas vezes, ela enche a casa dela de coisas, sendo que a origem daquela angústia, daquela ansiedade profunda, pode ter sido um abandono de infância, pode ser um outro trauma de vida que ela viveu, até um abuso sexual, né? Então, ela pode desenvolver o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, relacionado à limpeza, né? E no caso dos comportamentos compulsivos, a diferença para o vício é nitidamente esse ritual repetitivo e não só a intensidade do dano, porque o vício também causa um dano, né? A frequência, a duração, mas principalmente essa forma de expressar esse ritual, essa busca que, tanto quanto o vício, causa problemas de ordem social, na vida profissional, na relacionamentos pessoais, familiares, amorosos, né? Mas não há esse controle de quando dispara o ritual ou não, como no vício muitas vezes há. Né? O vício, há aquela busca, aquela necessidade de busca daquele objeto, mas não há um ritual. Por exemplo, a pessoa tem vício em jogo, ela pode canalizar para diferentes jogos, em diferentes ambientes, em diferentes situações, e num determinado ponto ela para. A compulsividade é mais complicada. Ela é evolutiva, ela vai piorando no nível da intensidade dos rituais, né? De forma que a pessoa fica presa ao ritual. Ela pode chegar ao extremo de não conseguir parar aquilo. Diferente do vício, que também tem um certo nível de evolução, de desenvolvimento, de danos em várias áreas da vida, mas a pessoa consegue parar. E não há um ritual, como eu falei, né? Ela não tem uma repetição de ação. Ela tem a ação em diferentes ambientes, momentos, mas não necessariamente de uma forma específica, como é o caso do ritual das compulsões. E ainda é muito delicado, porque a gente tem que tomar cuidado, que transtornos compulsivos envolvem essa manifestação de compulsividade, mas a compulsividade pode aparecer em outros transtornos. Por exemplo, transtornos alimentares. Quando há compulsão de provocar o vômito, na bulimia, por exemplo. Quando há, que outro exemplo eu posso dar? A apresentação da compulsão por um caso de um transtorno de ansiedade muito intenso, a compulsão de comer demais num determinado período, que a pessoa não necessariamente vai provocar o vômito nem nada, mas ela não consegue conter, ela come sem fome, descontroladamente, que gera, na maioria das vezes, a obesidade mórbida, né? Então, ela canaliza a frustração, a ansiedade, a angústia dela naquela compulsão, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque são diferenças sutis, mas que existem, né? Então, eu gosto muito de alertar sobre isso, para as pessoas não saírem diagnosticando ninguém, ou pegando conteúdo de internet, falando, olha, isso que você tem, vai lá. Não, precisa tomar muito cuidado, precisa de profissionais da área de saúde, avaliando, tratando, né? Tanto o psiquiatra como o terapeuta, psicólogo. E as pessoas têm que ter muito amor e paciência, quem convive, né? E ainda assim, muitas vezes, por mais que se tente ajudar, a pessoa não consegue sair daquilo porque ela não consegue manter tratamento, ou ela se recusa a buscar tratamento. Olha só como é importante a gente não ficar se informando só pelo Google, né, Jamilda? Muito interessante. Quando ela fala do acumulador, que é um comportamento compulsivo, que pode ser gerado por várias circunstâncias, diferente do vício, que muitas vezes é descontrolado, que é mais amplo.
Olha, é muito conhecimento, é muita muito coisa para a gente conhecimento. pensar. É para a gente pensar e para a gente não se precipitar em julgamentos, né? Ou se autodiagnosticar, né? É Isso. importante a gente procurar um profissional, né? Para buscar ajuda, né? Quando a gente perceber alguma dessas coisas aí que ela citou, Verdade. algum desses comportamentos, né? Que a gente tem até muita gente, eu posso até dizer também comportamento compulsivo, de ficar procurando pesquisa, procurando coisas. Olha, vale a pena procurar realmente um profissional e assista um programa para compreender um pouco mais sobre o que é comportamento compulsivo e o que pode ser um vício e a necessidade de se buscar um profissional especializado. Excelente programa. Excelente. E a gente vai continuar agora trazendo um conteúdo excelente também com uma pessoa que nós gravamos aqui com uma pessoa maravilhosa. Quem foi dessa que é vez? a nossa querida professora, escritora Ruth Salviano. Gente, sem palavras. Muito conhecimento. Que mês, hein? Que mês. Que mês. Esse mês foi maravilhoso, né? E a gente vai começar falando um pouquinho. Nós gravamos, na verdade, 4 programas com a Ruth. Né? Aproveitar. Vamos aproveitar, Ruth, né? Porque assim, ela é uma mulher muito ocupada, realmente, é muito difícil. Muito solicitada. Mas assim, mas extremamente solícita, né? Muito gentil. Muito humilde, esteve aqui com a gente, foi maravilhoso. Né? E a gente, dos assuntos, um dos temas que nós falamos aqui foi sobre mártires cristãs, que é um dos livros, o último livro que ela lançou, inclusive. Né? A Ruth já escreveu 9 livros, está escrevendo o 10º livro. O meu autografado. O meu também. E tudo sobre mulheres, né? Tudo sobre mulheres. E aí a gente separou um trechinho aqui, onde ela fala dessas mulheres, dessas mártires, mulheres que morreram por amor a Cristo. Né? Um legado para nós. Exatamente, um legado. Nós vamos colocar só um trechinho aqui para vocês, mas assim, tá muito bom o programa, você tem que assistir o programa todo. Mas vamos colocar um trechinho aqui, né, Gê? Vamos lá. Vamos lá. Eu lembro bem de uma vez que se falava que as crianças faziam isso, né? Pegavam aquela bolacha Bono, comiam o recheio, que era o mais gostava, e deixavam o resto. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós comemos a bolacha inteira, né? É pacote inteiro, eu sempre falo pacote inteiro. Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, nós somos submissos a Ele, Ele é nosso mediador, é o único caminho, verdade e vida. Então, você tem que fechar o pacote completo, não tem como escolher, não, eu quero Cristo como meu Salvador, mas Ele dando pitaco na minha vida, não quero não, né? Então, a gente vê que o cerne, nós temos mães nesse início do cristianismo, viúvas, que iam para o martírio com 7 filhos. E nenhum negava a fé, porque eles entendiam que aqui não é nosso lar, que eles eram cidadãos dos céus. E quando os interrogadores tentavam dissuadir, eles diziam: eu posso renegar minha fé e ter mais vida aqui na terra, mas eu perco minha vida eterna. Isso é fé, né? Isso é fé. a certeza, né, da salvação. Isso é tremendo. Eu lembro bem de uma vez que se falava que as crianças faziam isso, né? Pegavam aquela bolacha Bono, comiam o recheio, que era o mais gostava, e deixavam o resto. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós comemos a bolacha inteira, né? É pacote inteiro, eu sempre falo pacote inteiro. Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, nós somos submissos a Ele, Ele é nosso mediador, é o único caminho, verdade e vida. Então, você tem que fechar o pacote completo, não tem como escolher, não, eu quero Cristo como meu Salvador, mas Ele dando pitaco na minha vida, não quero não, né? Então, a gente vê que o cerne, nós temos mães nesse início do cristianismo, viúvas, que iam para o martírio com 7 filhos. E nenhum negava a fé, porque eles entendiam que aqui não é nosso lar, que eles eram cidadãos dos céus. E quando os interrogadores tentavam dissuadir, eles diziam: eu posso renegar minha fé e ter mais vida aqui na terra, mas eu perco minha vida eterna. Isso é fé, né? Isso é fé. a certeza, né, da salvação. Isso é tremendo. Olha só que maravilhoso. Sem palavras. Sem palavras. Sem Você viu? palavras. Você via que não é só o recheio da bolacha. Não é, tem né? que ser
plenamente É Jesus. o pacote inteiro. É o pacote inteiro. Né? Mulheres aí que, né, muitas vezes com a sua família, né, com seus filhos, né, entregaram, morreram por amor ao Evangelho, porque decidiram servir a Cristo por inteiro. Não dá para perder esse programa. Não dá para perder. Assista inteiro, porque tudo o que foi falado, tudo o que foi explicado, a história dessas mártires, Exatamente. a gente se emociona, isso Se faz a emociona. gente, sabe, rever a nossa vida Exatamente. missional, nossa vida cristã, e nos inspirar também. Nos inspirar. Né? Por tudo, E por você todas sabe que elas. a Ruth é uma mulher muito sensível. Né? No programa seguinte, nós falamos sobre as mulheres na história do cristianismo. Né? O programa todo está muito bom, mas nós separamos um trechinho, porque aconteceu bem na época que nós gravamos com a Ruth, uma igreja muito tradicional, uma igreja até muito respeitada, o conselho da igreja decidiu limitar o trabalho das mulheres, trabalhos que elas já desempenhavam na igreja. Né? E isso magoou muito as mulheres daquela denominação e elas escreveram uma carta de repúdio, né, a essa decisão. E a Ruth, sensível que ela escreveu também uma carta de apoio a essas mulheres. Olha só. Então, o trechinho do programa que nós escolhemos para passar aqui para vocês é exatamente um trecho onde ela lê essa carta. Vamos assistir? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Desde o primeiro momento da graça de Deus no mundo, nós somos participantes do projeto de Deus na história. E lemos sobre Cristo, quando ele declara para Maria que ela escolheu a melhor parte. Nós somos a samaritana com quem o mestre conversou, dizendo: sou Messias. Nós somos as discriminadas, as perseguidas, as mártires. Que aí elas foram contadas, foram juntos para o martírio. Somos as beguinas na Idade Média, somos as pré-reformadoras, espirituais e audaciosas, somos as avivalistas que pregaram o Evangelho e percorriam o país como exortadoras, líderes de classes, anunciando Cristo. Somos as primeiras protestantes aqui no Brasil. Anna Bagby, primeira missionária estadunidense batista, ela dizia: almas é o que eu quero de salário, eu quero ver o milagre da conversão. Desde o início, nossas denominações se ergueram sobre ombros femininos, entre sertanejos, indígenas, ribeirinhos, homens e mulheres no campo e nas cidades. Nós não temos nem palavra para dizer tanto trabalho, tanto empenho. E somos mães educadoras que estamos ensinando nossos filhos a ser servos de Deus. Somos líderes das nossas igrejas, inspiramos mulheres e homens. Somos pastoras com título ou sem, que abençoam, discipulam, batizam, mas que ainda sofrem preconceitos na carne. Somos irmãs que abraçam, cantam, leem a Bíblia, dizimam, oram. Somos todas essas. Por isso, nós também não queremos que as pedras clamem. E por isso, nós desejamos não ser meras espectadoras. Nós queremos ser participantes. Que maravilha, que sensibilidade, né, Gê? Que empatia. Que empatia. Você vê, né? Como nós somos todas uma, né? Somos. E esse mês, até com o programa anterior, quando falamos sobre as mártires, sobre a própria Ruth nesse programa falando sobre a história, né, das mulheres, inclusive na Bíblia também. Aí ter notícia, né, de uma carta assim, mas não só a Ruth, e sensibilizar a gente também, gera empatia. Muito. Então, olha, vale a pena assistir o programa, prestar muita atenção nessa carta que a Ruth colocou aí, nessa empatia toda, e rever, isso, meditar reveja mesmo. O programa todo. Meditar, reveja o programa, porque está imperdível. Está imperdível. Excelente. E para encerrar, está acabando a nossa retrospectiva, a gente trouxe também um trechinho do programa que nós gravamos com a Ruth e com a Jaqueline, que escreveram juntas Preciosas. O livro Reformadoras. Né? Elas falam sobre mulheres que participaram ativamente da Reforma Protestante. Olha que maravilha, vamos ver. É maravilhoso, assim.
foi muito difícil escolher um trecho também desse programa. Então, como a gente está encerrando a nossa retrospectiva, a gente colocou a fala, um pedacinho da fala de cada uma, trazendo uma mensagem de incentivo, né, às mulheres que nos assistem, inspirado nessas mulheres que participaram tão ativamente aí do reino de Deus, contribuíram tanto para o reino de Deus. Então, vale muito a pena. Vamos assistir? Vamos. Vamos lá. Eu gostaria que você, mulher cristã, não cruzasse os braços como as mulheres da história do cristianismo não fizeram, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Então, meio música de Jair Rodrigues, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso para lá, mas faça, porque Deus dá talento a cada uma. E falando de reformadoras, eu falo de Maria Dentieri, que ela escreve uma carta considerada tratado teológico, e ela diz: mulher, não enterre o seu talento. Então, meu recado é de uma mulher do século XVI para vocês: não enterre o seu talento. O que Deus colocou na sua mão? Faça, trabalhe, porque só cresce o reino de Deus com isso. E nós seremos julgadas por nós, pelo que nós fizemos. Não pelo que nos foi permitido, mas pelo que nós fizemos. Que Deus abençoe a cada uma que está ouvindo. Bom, eu diria: conheça primeiro a palavra do seu Senhor, busque conhecer a Deus. E ao conhecer histórias de mulheres tão incríveis, incentivo, leia para você conhecer. Segue o que, como a Ruth falou, sobre os seus talentos. Não enterre mesmo. Sirva ao seu Senhor pensando na eternidade, em coisas que vão gerar frutos para a eternidade. Porque aqui tudo vai passar. Eu posso ser a pessoa mais bem-sucedida no âmbito profissional, até mesmo ministerial, mas se aquilo não tiver raiz em Cristo para poder germinar e o fruto chegar lá na eternidade, de nada vale. E talvez você ache: mas como eu vou servir? Que talento? Eu nem tenho um talento para poder enterrar. Tem sim. Você vai ver, e o que é lindo dessa época aqui, e é o que existe até hoje: mulheres, uma foi apologeta, que foi lá, e outra escreveu um tratado teológico, mas teve outra que foi só esposa, mas uma esposa que proporcionou um ambiente num lar cristão. Os frutos foram indo além e além. Seja uma mãe: eu sou sua mãe, fico em casa cuidando dos meus filhos. Esse é o maior e maior cargo que Deus podia dar em suas mãos. Seja uma excelente mãe, faça tudo o que couber a você fazer, como para o Senhor. Eu só sei fazer um bolo gostoso. Faça um bolo gostoso. Chame uma amiga e leia um versículo para essa amiga, ore com essa amiga. Talvez Deus vai trabalhar ali no coração dela, e aquela amiga vai ser usada para algo que você nem imagina, mas faça para o Senhor. Seja para o Senhor. Antes de fazer, seja uma filha, um filho. Se tivermos irmãos assistindo também, que conhece o seu pai, e que é sensível à voz do seu pai, e que obedece a essa voz. E seremos cristãos bem-sucedidos e seremos bem recebidos nos céus com o nosso Senhor. É isso aí, é com essa mensagem aí linda de incentivo, né? Inspirou você? Inspirou você, Genilda? Inspirou. Esse programa foi, assim, a cereja do bolo, principalmente a parte que ela fala, que ela cita uma reformadora do século XVI, quando ela diz: não enterre o seu talento. Uhum. Gente, tem muita gente enterrando talento por aí, muitas mulheres, e nós vemos essa palavra de ânimo das duas, falando para continuar ativa mesmo, tipo assim, colocar a mão na massa, realmente agir em prol do reino. Exatamente. Lindo. Olha, para fechar o ano. Mulheres comuns como nós, né, Genilda? Que simplesmente se dispuseram a servir. E em épocas bem mais difíceis, né? Bem mais difíceis, com certeza. Então, olha, mais um programa para a gente pensar e meditar. Aliás, o ano todo, programas de excelência, com conteúdo, muitas mulheres com muito conhecimento. Muita coisa boa. E a gente espera que vocês tenham gostado
do conteúdo que nós trouxemos para vocês neste ano, né, Genilda? Porque assim, a Mariluz está aqui apresentando, mas a gente tem toda uma equipe por trás pensando no melhor que podemos fazer, podemos trazer para vocês, né, Genilda? Exato, um tema contemporâneo, um foco missional, algo que realmente seja útil, que transforme vidas, Exatamente. Que também alegre. Programas inspiradores. E podem ter certeza, a gente chora junto com vocês, a gente aprende junto com vocês, né, Genilda? E a gente quer continuar o ano que vem trazendo um conteúdo que abençoe a vida de vocês. É esse o nosso propósito. Continuar juntas. Continuar juntas. Com vocês. E a gente encerra esse ano, né, desejando para vocês todas as bênçãos dos céus, todas as bênçãos do nosso amoroso Deus na sua vida, na sua família, né, Genilda? Sim, que seja um ano realmente abençoado. Reveja os nossos programas, desejamos que realmente tenha inspirado vidas, que tenha agregado conhecimento e que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Amém. Continue conosco. Que a sua esperança possa estar no Senhor, sempre. Amém. Não nas coisas deste mundo, né, Genilda? Nós vamos iniciar um ano aí, um ano de incertezas, né? Sempre, como sempre. Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos, né, o que está por vir, mas nós sabemos que o nosso Deus cuida de nós o tempo todo, como vimos aqui através de tantas mulheres. Não é isso mesmo? E eu reforço com essa frase aí da Ruth, né? Coloquem os seus talentos a serviço do Senhor e mesmo nos momentos difíceis, lembrando que Deus está no controle de tudo. Amém. E é isso aí, muito obrigada por estarem conosco neste ano que passou. Nós queremos que Deus abençoe, esse é o nosso desejo, a nossa oração, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Um feliz 2023 e até o ano que vem. Amém. Até o ano que vem.